Não há nada mais precioso do que sabermos que a nossa vida é do Mestre. E como diz um ditado, que quando Cristo está no barco, tudo vai bem. De fato, essa é uma verdade preciosa para os nossos corações, porque nada é mais terrível e nada é mais perturbador do que navegarmos pelas tempestades dessa vida ausentes ou distantes de Cristo. Então, toda a liturgia desse culto, todas as partes, os cânticos e toda a mensagem, ela aponta para o fato de que não há uma ocasião onde nós possamos estar mais próximos de Cristo, humanamente falando e terrenamente falando, do que esse momento, celebrando a sua palavra, celebrando o perdão dos nossos pecados, celebrando a ressurreição de Cristo, celebrando a sua vitória sobre a morte. E o que nós faremos agora nessa noite é celebrar a sua palavra, que é a palavra poderosa, é uma palavra de autoridade, é uma palavra de poder. E como os irmãos naturalmente devem se lembrar, na semana passada nós começamos a falar sobre as 7 declarações finais de Cristo na cruz. Então nós começamos a fazer uma análise sistemática de tudo que aconteceu com Cristo nos momentos que antecederam a sua morte. Vimos que a primeira declaração que Cristo fez foi uma declaração de perdão, porque Ele olha para os seus algozes, Ele olha para os seus inimigos e para todos aqueles homens que impuseram sobre Ele aquele duro sofrimento, e Ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Enquanto nós somos tentados a desejar que as pessoas vão para o inferno, principalmente os homens maus e perversos, aos nossos olhos, a palavra de Cristo é uma palavra de perdão. Eles não sabem o que fazem, então eu peço que o Senhor os perdoe. A segunda declaração, quando Cristo olha para o ladrão que estava na cruz à sua direita, e naquele mesmo instante Ele declara: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E a terceira declaração que nós vimos, quando Jesus olha para a sua mãe e olha para o seu discípulo amado, uma referência a João, então Ele diz para que um cuidasse do outro, que João cuidasse de Maria como a sua mãe, e que a sua mãe tivesse em João o mesmo amor que ela tinha pelo seu próprio filho. Hoje nós vamos então considerar a quarta, a quinta, a sexta e a sétima declaração de Cristo. A quarta declaração de Cristo, ela se encontra em Mateus capítulo 27, versículo 46, quando no auge da sua dor, no auge do seu sofrimento, no auge da intensidade de toda a sua agonia, Jesus então declara: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? A quarta declaração que Cristo faz, na verdade, é uma pergunta. E certamente é uma pergunta que traz uma reflexão profunda, porque o que nós encontramos nesse cenário é o Filho de Deus, o Cordeiro poderoso, o Leão de Judá, a estrela de Davi, aquele que é o Alfa e o Ômega, no momento mais triste, mais solitário, mais deprimente, mais difícil da sua vida, quando Deus literalmente o desampara e o abandona, fazendo com que ele estivesse literalmente sozinho naquela cruz. Mas a pergunta que nós poderíamos nos fazer é: como que um pai abandona o seu filho? Por que um pai abandonaria o seu filho numa situação como essa? E nós não podemos nos esquecer que nesse exato momento, quando Jesus ele é abandonado naquela cruz, e ele já está nos momentos finais da sua vida, Deus está literalmente derramando sobre ele toda a sua ira contra os nossos pecados, e por esse momento, por esse motivo, esse se tornou um momento de abandono, um momento de tristeza e um momento de intensa dor. Eu não canso de me dizer, e repito isso com muita frequência, que o momento mais duro da trajetória de Cristo não foi o seu sofrimento humano. Aqueles pregos perfurando as suas mãos e as suas pernas certamente doeram muito. Aquela coroa de espinhos sendo literalmente macetada
sobre o seu crânio deve ter produzido nele uma dor física indescritível. Caminhar sobre aquelas estradas cheias de pedra, carregando aquela cruz pesada, deve ter sido para ele também, e produzido nele um desgaste físico inimaginável. Mas nada se compara quando Deus derrama sobre ele a sua ira, e a ponto de Cristo declarar: Deus meu, por que me desamparastes? Então o que nós vemos é que Deus estava permitindo que o seu Filho amado morresse para que nós pudéssemos ter vida. Ele estava literalmente passando pelo momento mais difícil de uma vida, para que nós pudéssemos desfrutar da coisa mais bela da vida e da existência humana. Jesus estava aí carregando sobre si os nossos pecados, e por esse motivo ele foi abandonado por Deus. Quantas vezes nós, em alguma circunstância, não nos sentimos desamparados? Como nós, em algum momento da nossa vida, já tivemos uma experiência de termos sido rejeitados ou abandonados por alguém que nós prezávamos e amávamos. É claro que nós não estamos comparando o que Cristo passou aqui com as nossas tristezas dessa vida, mas é importante nós atentarmos e nos lembrarmos que a Páscoa é uma ocasião perfeita, primeiramente para nos lembrarmos da dor e do sofrimento de Cristo, mas para sabermos também que Deus não estava abandonando o seu Filho como seu Filho amado, apenas derramando sobre ele a sua ira contra os nossos pecados. Não eram os pecados dele, eram os nossos pecados, e Deus certamente estava fazendo isso uma demonstração poderosa do que é o verdadeiro, genuíno e poderoso amor. É por isso que, ainda que nós tenhamos que falar sobre esse sofrimento, nós devemos enfatizar a esperança que a morte de Cristo ela produz. A Páscoa é certamente o tempo de nós meditarmos no sacrifício substitutivo do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não poderíamos encontrar esperança maior do que essa em nenhuma outra palavra. Nenhum filósofo, nenhum pensador, nenhuma pessoa, por mais inteligente que ela seja, poderia eficientemente produzir essas palavras de vida, que são as palavras que o Senhor Jesus Cristo ele pronunciou na cruz, e assim nós podemos ter essa esperança tão maravilhosa e tão poderosa. A quinta declaração seguida do abandono é uma declaração de intenso sofrimento físico. Eu acredito que nenhum de nós tivemos uma experiência com a sede, no sentido literal da palavra. O mais próximo que nós chegamos da sede é quando nós passamos por uma cirurgia e desejamos ali tomar um pouco de água, mas os médicos não permitem por causa da anestesia. Mas fora isso, nós estamos ali tomando um soro, o nosso corpo está hidratado. Mas lá em João, capítulo 19, quando o Senhor Jesus Cristo declara: tenho sede, na verdade ele estava experimentando o sofrimento físico na sua intensidade mais profunda. Não se esqueça que o castigo imposto pelos soldados romanos havia desgastado e enfraquecido Jesus fisicamente e intensamente. O processo de sofrimento de Cristo, desde o momento que os soldados o capturaram e o levaram para ser açoitado, já durava aproximadamente 6 horas. 6 horas sendo chicoteado, 6 horas sendo espancado, 6 horas sendo esmurrado por aqueles homens, 6 horas entre o processo do momento que ele é chicoteado e até o momento que ele carrega aquela cruz e é pregado naquela cruz. E no auge dessas 6 horas, então Cristo, como um ser humano que era, ele declara: eu tenho sede. E como se a perversidade humana não tivesse limite, diz a palavra de Deus que aqueles homens, ao invés de saciarem a sua sede, para pelo
menos amenizar a sua dor, eles ridicularizam o nosso Salvador, colocando na sua boca uma bebida que certamente nós jamais beberíamos em circunstância nenhuma, que era o vinagre. Aquele homem que em João capítulo 4 se declara como a fonte da água viva para a mulher samaritana, estava literalmente agonizando e morrendo de sede. E esse relato que é feito pelo evangelista, ele nos mostra que ele era um homem, que ele tinha um corpo humano, que ele tinha uma necessidade física, e que ainda que ele fosse, e que dele fluísse os rios da água viva, era necessário que ele passasse por essa intensa dor, para que nós pudéssemos beber dessa água eterna. Veja que nós não somos capazes de saciar a nossa sede espiritual. Quando nós passamos por alguma agonia, nós podemos procurar em todas as fontes, mas somente nas palavras de Cristo nós encontramos a verdadeira fonte da água viva. De tal maneira que a Páscoa é a melhor oportunidade de todas para olharmos para Cristo como aquele que sacia a nossa sede, como aquele que sacia as nossas necessidades mais profundas. O mundo pode até tentar nos iludir, dizendo que nós precisamos de melhores coisas dessa existência, mas é olhando para a cruz de Cristo que nós observamos o Cordeiro amado de Deus, que ao passar por todo esse sofrimento é capaz de saciar as nossas necessidades espirituais mais íntimas e profundas. Por isso nós não podemos trocar a imagem de um Cristo ressurreto pela criatividade ridícula humana que tenta colocar outros elementos pagãos na nossa comemoração. É claro que nós não estamos aqui condenando o fato de nós comermos um chocolate numa ocasião como essa, mas um momento como esse, nós não celebramos o coelho, nós não celebramos absolutamente nada do paganismo, mas nós estamos celebrando o Filho de Deus que passou sede, para que nós pudéssemos ter a nossa sede saciada. E a sexta declaração, talvez uma das declarações mais importantes, quando lá em João capítulo 19, versículo 30, quando Jesus estava literalmente próximo da morte, então ele diz: está consumado. Os estudiosos dizem que essa declaração ela pode significar primeiramente uma tarefa que foi cumprida, que foi começada, que foi realizada e foi cumprida. Pode significar o pagamento de uma dívida, agora eu não devo nada mais para uma pessoa, porque eu efetuei o pagamento. E pode significar também quando você compra uma casa, você paga pela sua casa, e ao receber a escritura da sua casa, ela é sua por propriedade e por direito. Quando Cristo declara está consumado, nós poderíamos dizer que engloba os três sentidos. Todo o trabalho estava feito, toda a dívida estava paga, e e agora tudo aquilo que não pertencia mais, que pertencia ao pecado, porque ele dominava sobre nós, agora pertence a Cristo, e ele recebe e sela o seu povo com essa marca, porque ele pagou a dívida que recaía sobre ele. Eu tenho um pensamento comigo que nenhum de nós, ao chegarmos no final da nossa vida, poderíamos dizer: terminei o meu trabalho. Eu tenho certeza de que todos nós, quando chegarmos lá nos nossos 90 anos, queira Deus que vivamos tanto tempo, nunca poderíamos dizer que eu fiz tudo o que eu poderia ter feito. Sempre recairá sobre nós uma profunda sensação de que muitas coisas poderiam ter sido feitas diferentes, mas não é o que acontece com Cristo. Quando ele está próximo da morte, e quando ele declara com a autoridade do Filho de Deus, como sacerdote, profeta e rei que era, e quando ele diz está consumado, ele está derramando seu sangue e realizando um único e suficiente sacrifício que aponta para uma obra perfeita. Por isso que nós fizemos questão de ler todo o capítulo, ou pelo menos quase o capítulo de Coríntios, capítulo 15 inteiro, para que nós víssemos
ele teve um começo, ele teve um meio e ele teve um fim que aponta para a eternidade. Então, na Páscoa é a ocasião mais perfeita para celebrarmos que o trabalho de Deus, diferente do nosso, é um trabalho perfeito e é um trabalho completo. Nós não estamos aqui olhando para o pastor, ou para o diácono, ou para o presbítero. Eu quero ser que nem esses homens. Nós estamos aqui apenas funcionando como um dedo, apontando para aquele que deve ser contemplado, adorado e exaltado, que é o Senhor Jesus Cristo, que de tão grande que era, se fez o menor de todos, para que nós pudéssemos contemplar a sua obra e mediante essa obra termos a certeza da vida eterna. E a última declaração, a declaração final, em Lucas capítulo 23, Lucas que relata esse momento com essas palavras. Então o Senhor Jesus Cristo, já nos momentos finais, ele declara: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Certamente uma palavra de fé, porque o Senhor Jesus Cristo, nesse momento, nesse exato momento, ele está se rendendo à morte, ele está indo para o caminho de todos os mortais, ele está perdendo aquilo que nós chamamos do fôlego da vida, mas não podemos nos esquecer que todo esse processo, toda essa história, todos esses acontecimentos, eles foram determinados por Cristo na cruz, por Deus, eles foram determinados por Deus na eternidade, e ele tinha que morrer. Se ele não morresse, e alguém porventura pegasse o Senhor Jesus Cristo, levasse para a sua casa, curasse as suas feridas, e depois de alguns meses ele se recuperasse, esse trabalho não estaria completo. Então ele morreu, ele literalmente se rendeu, ele literalmente entregou o seu espírito, ele literalmente bradou, dizendo que naquele exato momento o seu espírito estava sendo recolhido por Deus. E não se esqueçam que nessa condição ele passou 3 dias, e ao entregar o seu espírito ao Pai, ele estava definitivamente voltando para casa. Mas é uma coisa muito interessante, e eu até coloquei isso no grupo da igreja, numa certa circunstância, que todos nós temos curiosidade de sabermos como será a vida após a morte, ou pelo menos como será a vida depois da glorificação, depois da ressurreição dos mortos. E a própria história de Cristo, ela nos diz como isso será. Da mesma maneira que Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Da mesma maneira que o seu corpo, depois do 3º dia, ele recebeu o seu espírito novamente, e ele começou a andar entre os seus escolhidos, os seus discípulos, nós também andaremos. As mesmas coisas que Cristo fez depois da sua ressurreição, nós também faremos, com a diferença de que as limitações que nós enfrentamos hoje, por causa do pecado, nós também não teremos mais depois da ressurreição. Mas o fato é que quando Cristo ressurge da morte, quando ele rompe, e quando os anjos abrem aquele sepulcro, e Cristo sai andando de lá com as suas próprias pernas, ele está literalmente decretando a derrota da morte, do pecado e de Satanás. Imagine se nós tivéssemos que enfrentar a morte, o pecado e Satanás. O pecado nos vence todos os dias, porque todos os dias nós pecamos. A morte, em algum momento, ela há de nos vencer também. E certamente Satanás, se nós tivéssemos que combater Satanás, nós também perderíamos, porque ele é muito mais astuto, muito mais um ser espiritual perverso, e ele também certamente nos condenaria ao inferno. Mas quando Cristo ressurge dos mortos, todo o seu mérito, toda a sua obra, toda a perfeição da sua justiça, ela literalmente é derramada sobre cada um de nós. Por isso que Paulo vai dizer que em Cristo nós somos mais do que vencedores. É por isso que todo o Evangelho de Romanos vai declarar que em Cristo nós temos a resolução
solução final de todos os nossos problemas, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente. Amém. Se os irmãos observarem o livro de Romanos, no capítulo de número 8, Paulo vai declarar, vai dizer de uma maneira contundente que jamais nós poderemos encontrar palavras tão belas em nenhum outro lugar, quando ele diz que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E ele vai, no capítulo 8, descrever toda a vitória dos escolhidos de Deus por meio da obra de Cristo. E eu encerro essa mensagem dizendo que nós somos desafiados todos os domingos, todos, não é hoje, todos os domingos, nós somos desafiados a olhar para aquele que é o único, que é a fonte da água viva, aquele que é o único que pode realmente entender as nossas necessidades mais profundas e muito mais do que isso, aquele que o Evangelho de João, no capítulo 14, declara como sendo o único caminho, a única verdade e a única vida. Disse alguém certa vez que depois que nós morrermos, os nossos nomes estarão registrados num parágrafo qualquer, de um livro qualquer. Talvez não vai ser agora num parágrafo de um livro, mas daqui a 100 anos, talvez alguém vai conseguir pegar uma rede social como o Orkut e puxar todos os arquivos do Orkut e falar: olha, tal dia a pessoa escreveu tal coisa, fez tal coisa, comemorou aniversário. Mas a história de Cristo, ela não é um breve parágrafo na história, é o acontecimento mais importante. Ele foi sem dúvida o homem mais influente de todos os tempos. 50 anos depois da morte de Cristo e da sua ressurreição, ele era muito mais conhecido do que enquanto esteve entre os homens. 500 anos depois da sua morte e da sua ressurreição, ele era mais conhecido, mais influente do que quando ele esteve entre os homens. E 2000 anos depois da sua morte e da sua ressurreição, ele é ainda mais influente do que enquanto ele esteve entre nós. E toda a história, conforme ela vai caminhando para o fim, ele continuará sendo o mais influente, o mais importante, o mais fundamental, o mais poderoso, o soberano, aquele que certamente colocará todos debaixo dos estrados dos seus pés. Nem o Império Romano, com toda a sua autoridade e poder, conseguiu fazer sombra diante daquele que é o Todo-Poderoso e que entregou seu Espírito ao Pai, vencendo a morte, o pecado e Satanás. Que Deus assim nos abençoe poderosamente e que toda a nossa vida seja marcada pela profunda esperança de que um dia estaremos com aquele que andou entre nós. Eu convido a mocidade que vem até a frente.